Louvado seja Deus, mais uma vez louvado seja o nome do Senhor, e que bom nós podermos nos reunir para exaltar o nome do nosso Deus, do nosso Rei da Glória. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar por um instante. Glória a Deus. Nós vamos fazer dessa manhã uma manhã de entendimento de algumas coisas, para a gente conversar sobre coisas que são importantes, até porque a proposta é que a gente possa falar sobre importância, se nós temos o conceito exato a respeito do que é importante. Nem sempre a gente compreende exatamente o que é importante. Meio que caiu no jargão popular que é importante, tudo é importante, né? Tudo é importante, mas o que realmente importa? No final das contas, o que realmente importa? Então, diga para quem está perto de você, diga, o mais importante é que o seu coração se abra para refletir no que é mais importante. Amém? Bom, para a gente poder trazer... Opa, deixa eu ligar aqui, se não ligar não vai, né? Então é isso. Então vamos lá. Vamos trazer o texto de Neemias. Na realidade, o texto de Neemias é o nosso case, é o nosso estudo de caso, para que a gente possa fazer essas ponderações e a gente possa refletir a respeito do que de fato é mais importante. Então, o texto de Neemias é o que está no capítulo 2, no versículo 18. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Na medida que você encontrar, vai dando um glória aí, que é para a gente poder entender quem é que já encontrou, para a gente ter uma noção aí de quem já alcançou o texto. Amém? Glória a Deus. É importante se ler na sua Bíblia, mas está projetado, já não precisa me preocupar com isso. Não, você é um crente que se importa com aquilo que realmente está escrito, é um bereano, né? Então vai lá e dá uma checada se de fato o texto, com uma outra ressalva aí de tradução, mas a essência é rigorosamente essa. Então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Só para a gente poder pegar algumas palavras-chave, então entenda o início do texto que diz assim, declarei como a mão de Deus me fora favorável. Então diga assim, a mão de Deus me é favorável. Vai de novo, diga, a mão de Deus me é favorável. Louvado seja Deus. O texto ainda diz assim as palavras do rei, a gente vai entender o contexto, e como se tinha dito, então, o objetivo foi alcançado, que era o levantar e edificar. Diga, eu levanto e eu edifico. Isso foi suficiente para que as mãos se esforçassem e pudessem agir em prol daquilo que se tinha como objetivo, como alvo a ser alcançado. Amém? Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome, porque tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, assim como ministrada, Pai, essa palavra, ó Deus, aos nossos corações nessa hora, manifesta, Pai, o Teu amor, a Tua graça, renova-nos, Senhor. Nós precisamos de renovo, Pai. Nós precisamos, Senhor, desfrutar da palavra, ó Deus, que se torna novidade todos os dias, porque ela, de fato, é alimento para a alma que tem fome. Ela, Senhor, hidrata a alma que tem sede. Então, nós precisamos, Pai, que o Senhor nos seja por alimento, nos seja, Pai, ó Deus, por água plena que nos fortaleça, que nos hidrate, que nos leve, Senhor, a uma condição tal que possamos ser achados, ó Deus, em dignidade, Pai, diante dos Teus olhos, meu Senhor, e em equidade perante a Tua face. Em nome de Jesus, Senhor. Assim, esperamos em Ti. E seja, Deus, esse momento, assim como este culto que a Ti é devido e celebrado, seja, Senhor, para a glória do Teu nome, nós esperamos no Senhor e dependemos do Senhor, porque tudo, ó Senhor, é feito para a glória do Teu nome. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Assim, Senhor, entregamos a Ti, ó Deus, a primazia, entregamos a Ti, meu Senhor, a razão, meu Senhor, central de reunidos estarmos para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Eu vou repetir o texto só para não sair da sua mente. Eu preciso que esse texto esteja vivo na sua mente, porque ele é nosso texto base, nosso texto central. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem.
Bom, vamos adiante aqui. Agora, se eu perguntar a você o que é que você julga ser mais importante para a sua vida, talvez você tenha até usado essa palavra essa semana. Eu preciso fazer tal coisa que é importante. Talvez o que você tenha julgado ser importante, você tenha aplicado para algumas áreas específicas da sua vida. Alguém fez algo de importante essa semana? Fez ou não? Tem mais gente que fez, né? Eu tenho certeza que tudo que você fez foi importante. Senão você perdeu um tempo absurdo, né? Fazer o que não importa é perder tempo, não é? Então eu tenho certeza que você fez coisas que você julgava que eram coisas importantes. Pagar uma conta, você acha que é importante? Principalmente se estiver no dia do vencimento, né? Porque senão é problema, né? Ou não? Entregar um trabalho que foi prometido entregar, realizar uma tarefa funcional dentro da sua realidade de trabalho, fazer o que foi dito, determinado, combinado, isso é importante? É ou não? Me ajuda, é ou não? Pronto, colocar comida dentro de casa é importante? Amém, glória a Deus. Ou então tem muita gente jejuando, glória a Deus também por isso, que não deixa de ser importante. Então, buscar o Senhor, ler a Bíblia, louvar, adorar, orar, ir para a igreja, essas coisas também são importantes? Ou são secundárias, não são tão significativas assim? Então, bora ver, vamos ver o que a gente consegue aí compreender a respeito do que é importante? Vamos lá, trabalho ou família? Pessoal do trabalho e família, vamos lá, tentar fazer essa enquete. Quem julga que o mais importante é trabalho, levanta a mão. Quem julga que o mais importante é família? Vamos lá, quem julga que trabalho, levanta a mão. Não. Quem entende que é família? Família, ok. Então não precisa mais ter trabalho, todo mundo pode pedir demissão amanhã, não tem problema nenhum, né? Espera no Senhor, vai orar e vai esperar que Deus mande codornizes dos céus ou caia o maná, porque o trabalho não é importante. Aí alguém vai dizer, não, mas espera aí, a gente está ponderando o que é mais importante, não deixa de ser importante o trabalho. Vocês iam dizer isso ou não? Muita gente ia dizer isso, né? Eu tinha certeza que vocês iam falar isso. E aí eu trago uma outra coisa. Finanças ou saúde, o que é mais importante? Pessoal de finanças, levanta a mão. Dinheiro ou saúde, o que é mais importante? Pessoal do dinheiro, levanta a mão. Pessoal do dinheiro. Ok. Pessoal da saúde, o que é mais importante? Saúde, maravilha. Então, dinheiro não é importante, né? Você pode chegar ali na frente de um hospital particular e dizer assim, eu quero atendimento agora, mas você tem que pagar. Não importa, porque dinheiro não é importante, nem para mim, nem para você, hospital, então tem que atender. Mas alguém vai dizer, se eu estou bem de saúde, não preciso nem esperar finanças, já que o comparativo é finanças e saúde. Você pensou nisso também, não foi? Claro, você está bem de saúde, não precisa de dinheiro para poder pagar, financiar o bem-estar da saúde. Então, deixa eu ver uma outra coisa. Carro ou casa? Vamos lá, carro ou casa? Carro. Mais importante é o carro, levanta a mão. Mais importante é o carro? Não. Mais importante é a casa. Mais importante é a casa. Claro, dá para continuar tocando a vida, não tem problema nenhum. Tem aplicativo para isso, você se desloca, mobilidade, transporte público é fantástico, o nosso, inclusive, é sensacional. Então, assim, não precisa nem de carro, né? Realmente não precisa. Ah, não, mas aí é ponderar, o que é mais importante? Quem levantasse a mão para dizer carro, eu entenderia que ele estava falando de motorhome. Quem já viu motorhome? O motorhome é uma casa acoplada a um carro, na verdade é um carro adaptado para ser uma casa, né? Então poderia seria uma alternativa, uma saída aí. Mas a gente também está ponderando, né? Melhor ter um lugar para se guardar, um lugar para te aquecer, do que ter o carro. Embora que algumas vezes o carro resolve algumas situações. Me lembro que recentemente teve um apagão aqui na região e exatamente no início da madrugada, por volta de meia-noite e meia, 1h da manhã, e na hora que você está numa casa quente, na hora que falta luz, aí não tem ar-condicionado, né? Não tem ventilador, não tem nada, e aí você também não dorme, né? E eu me lembro que o carro foi uma alternativa, porque eu fui para dentro do carro, liguei o carro, ar-condicionado, para poder conseguir tirar algum cochilo, mas graças a Deus que a luz voltou logo, e eu percebi que realmente a casa naquela situação era mais importante do que o carro, embora o carro me servisse muito no momento da minha aflição, tá? Mas vamos lá, mais uma, empresa ou viagem? Empresa ou viagem? Imagina que você tem um dinheiro e diz assim, eu quero investir agora. Eu vou investir agora, acho que tem gente que está pensando, né? De uma forma diferente. Eu tenho um dinheiro para empregar, eu não sei se eu abro uma empresa ou invisto na empresa, na ampliação, no crescimento da empresa, ou não sei se eu aplico numa viagem. Já faz tanto tempo que eu não tiro férias, e aí eu quero fazer uma viagem, a viagem dos sonhos. E agora? Empresa? Pessoal da empresa? Pessoal da empresa? Opa, baixa a mão. Pessoal da viagem?
Pessoal da viagem. Bom, há quem diga assim, não, se eu aplicar na empresa, eu vou ter condição de aumentar faturamento, vou ter uma condição de melhorar a minha rentabilidade e até juntar dinheiro para depois fazer a viagem. Interessante, né? Um pensamento bem articulado. Tem gente que vai dizer assim, não, a viagem, porque nada paga o momento que eu estou passando, embora que a viagem pegou, usou, gastou. Mas não é só pegar, usar e gastar, é a experiência, né? Nenhuma viagem é só pegar, usar e gastar. Toda viagem tem uma experiência. Aliás, tudo que a gente faz gera experiências. Uma viagem precisa gerar experiências, ainda que não seja uma viagem desejável, não é? Ou que pelo menos, não viagem desejável que ela não tenha sido sonhada, não foi desejável pelo que aconteceu. E acontecem algumas intercorrências, né? E nessas intercorrências, às vezes acontece algo que fora do controle, não tinha um controle, aconteceu, mas foi uma experiência ou não foi? Foi uma experiência. Mas ainda assim a gente está ponderando. Deixa eu ver se tem mais alguma, acho que não, né? Tem mais uma. Comida ou vestes? E aí? Comida ou vestes? Você está com o dinheiro, recebeu um dinheiro, e aí você está ali em determinado shopping, você está ali entre a loja que você gosta de comprar e a praça de alimentação. E aí? Comida ou vestes? Não, os dois, mas aí a gente vai... Então, a gente está avaliando. Na hora de julgar o que é mais importante, agora, comida ou vestes? Do ponto de vista absoluto, todo mundo vai dizer que comida, porque tem que se alimentar mesmo. Se tem uma coisa, aliás, eu sempre falei isso para algumas pessoas, principalmente quem investe no ramo da gastronomia, é que, embora tenha muita gente nessa área, é uma área que não deixa ninguém na mão, porque todo mundo come todo dia. É assim ou não? Então a roupa até você vai empurrando. Tem aquela roupa que anda até sozinha já, de tanto que se usa, né? Mas dá para ir levando, está cobrindo. Mas comida a gente sabe que precisa em todo o tempo. Ainda assim, em determinado momento, a gente vai precisar avaliar o que é mais importante. Talvez você entenda que não é tão importante investir em vestes, ficou meio que redundante, mas não são palavras distintas, investir em vestes e achar que comida é mais importante. Bom, isso pode acontecer, depende da situação. Não é? Vai perguntar quem tem fome o que é importante para ele, preferindo andar nu, mas encher a barriga. É ou não é? Vocês percebem que em tudo que a gente conversou, tudo aqui é ponderável? Tudo é ponderável. E como tudo isso faz parte da nossa vida, tem alguma coisa que não faça parte da sua vida aí? Se eu não me vejo naquilo, tem alguma coisa? Eu só peguei algumas coisinhas assim que me vieram à mente para a gente poder começar a conversar a respeito. Mas se você fizer outros cruzamentos, por exemplo, trabalho ou viagem, por exemplo, saúde ou empresa, e se a gente fizer outros cruzamentos, nós vamos entender que ou eu vou avaliar do ponto de vista absoluto, é mais importante ou não é, e fim de papo, independente de qualquer coisa, ou eu vou relativizar. Depende. Então, quando a gente chega nessa avaliação, a gente percebe que a gente relativiza ou não relativiza. As pessoas relativizaram e vocês percebem que pessoas tiveram opções diferentes, opções distintas, mas a gente relativizou. Finanças ou saúde, trabalho ou família. Bom, eu acho que eu acho que não é, eu penso que um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, mas se a gente parar para poder filtrar o que todo mundo pensa, a gente vai entender que há uma relativização. Uma relativização. E talvez esse seja o nosso grande problema, porque a gente está trabalhando muito a questão do relativismo, ao invés de considerar que algumas coisas são absolutas. Então, quando a Bíblia, ela traz, e a gente volta para o texto já para a gente entender tudo isso, quando a Bíblia, ela nos traz a direção de Deus, eu preciso saber como lidar com a palavra de Deus. Por quê? O que acontece muito nos nossos dias hoje é fruto disso, relativização. Então, tudo é relativo, é interpretativo. Você entendeu de tal forma. Por isso que existem muitas denominações com doutrinas diferentes, com práticas diferentes, com questões diferentes, mesmo porque até se compreende que em alguns casos não há uma questão fechada. E alguém vai dizer, isso é absoluto ou isso é relativo? Essa é uma informação central nas Escrituras ou é uma informação transversal, que talvez não traga a centralidade do debate?
mas é importante porque está na periferia, está ali orbitando em torno de algo que é central. Por exemplo, a gente vai lembrar da ministração recente da evangelista Silvia, que ela falava a respeito de Natanael, debaixo da figueira. Debaixo da figueira, aquela informação de estar debaixo da figueira é irrelevante. Podia ser debaixo de qualquer outra, debaixo de um coqueiro, podia ser debaixo de uma palmeira, podia ser debaixo de, vamos lá, trazer para a nossa realidade local, então debaixo de uma mangueira, debaixo de o que mais? Enfim, então essa informação é uma informação irrelevante, porque o fato central diz respeito a Jesus ter antevisto o coração e percebido o coração de Natanael e o ter conhecido antes, para reafirmar o que as Escrituras já dizem a respeito do Senhor, nos conhecer antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Então a informação central, percebe que tudo a gente acaba relativizando de uma forma geral. Nós estamos num tempo em que nada é tão absoluto assim que não possa ser relativizado. É um problema? É um problema? Acredito que sim, para a gente julgar o que é mais importante, porque é a relativização que faz com que a gente acredite que existem coisas que são mais importantes do que outras e alguém pense de uma forma diferente. A gente leva muito, aliás, a gente está vivendo um tempo tão voltado para a questão da democratização, é uma democratização preocupante, porque se diz assim, cada um faz o que quer, porque cada um tem o seu direito de cidadão, de fazer o que quer, e cada um é o que quer, cada um escolhe o que quer, cada um faz o que quer. Não é bem assim. Se a gente levar ao pé da letra, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque existe uma Constituição, existe. O país tem uma Constituição, todos os países têm a sua Constituição. Existem princípios que precisam ser seguidos? Existe. Bom, peraí, então não é cada um faz o que quer, é cada um faz o que quer dentro de uma faixa de permissividade. Então, você está livre para fazer o que você quer até aqui. A partir daqui, você já não faz mais. Então, tem parte da história da humanidade que se conta como relativista e tem parte da história que é absolutista, que é algo que eu digo, que eu declaro, que nós declaramos que é absoluto, isso é inalterável, não é relativizado. Deus é Deus. Alguém duvida? Só há um Deus, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Davi, de Ezequiel, Isaías, Malaquias, Sofonias, o nosso Deus, o Deus dessa terra, o Deus dessa igreja, o Senhor Criador de todas as coisas. Alguém tem dúvida disso? Para mim isso é mais absoluto, mais claro do que qualquer coisa que você julgue ser bem nítida diante dos seus olhos. Então isso para mim é absoluto. Mas de forma geral, muitas coisas passaram a ser relativizadas. E é bom que a gente possa fazer essa ponderação e olhar para dentro de nós para avaliar o que é mais importante. O que realmente é mais importante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A gente já leu esse texto, talvez você já tenha escutado alguém dizer, olha, jugo desigual, jugo desigual. O que é jugo? E por que esse desenho? Porque jugo é essa peça aqui, que chamam também de canga. E essa canga era sempre, aliás, em alguns lugares ainda se existe isso, uma forma de se utilizar a tração animal. Tração animal para poder fazer movimentar a carroça, questão de mobilidade, de produção, né, de deslocar a produção, de repente, por questões do arado. Então, a tração animal é usada com esse objetivo. Agora, observe, essa canga tem dois animais. Vamos pensar como agricultores, vamos lá, vamos pensar como agricultores. Você tem lá um boizão, que é um boizão forte que só. Um boi bem robusto, né? Um boizão mesmo, bom para isso, bom para trabalho. Aí você vai ter que escolher o outro. Como é que você vai fazer a escolha do outro? Tem que ser igual ou, ao máximo, semelhante àquele que você julga ser o boizão, brabo, bom para isso, né? Então você tem que ter um boi. Por quê? Por que você disse isso para mim? Por que você acha que tem que ser um boi igual?
porque senão, no resumo, se eu não admitir algumas condições para isso, eu vou comprometer o transporte, eu vou comprometer o arado, eu vou comprometer a produção e eu vou comprometer o animal. Visto que a tendência é que o animal mais forte sinta mais a presença de um suposto animal mais frágil. Por isso que a Bíblia diz que não devemos os colocar em julgo desigual. Colocar em julgo desigual é querer, você percebe que os dois animais, eles vão ter que andar juntos. Não tem como um querer andar para um lado, o outro andar para o outro, então os dois vão andar juntos. No final das contas é assim, se você escolher alguém para andar junto, que seja alguém que tenha características similares, comportamentos, posturas, identidade, projeção de vida, expectativa de vida, que isso seja o mais parecido com você, porque senão isso vai te comprometer. Isso vai comprometer aquilo que você quer, o seu objetivo, o seu alvo, os seus projetos. Em última instância, isso vai comprometer a sua avaliação para aquilo que é mais importante. Entenda que, se de repente você escolhe alguém que tem um pensamento, que tem uma percepção diferente para você, em relação a você, no que diz respeito às Escrituras, é bem possível que essa pessoa tire de você aquilo que você tem de mais precioso para Deus. Que tire de você aquilo que você tem como melhor entrega para Deus. Vamos fazer um exercício de recordação das Escrituras? Davi. A Bíblia fala do comprometimento de Davi desde os tempos em que ele cuidava do rebanho da sua família. Mas você imagina que depois disso, Davi, ele se vê numa condição em que ele toma para si uma mulher, que era casada, e ele acaba sendo também o mentor intelectual do assassinato, por assim dizer, de um dos seus soldados mais próximos, né, e bem produtivos. Então, o que acontece com Davi, se a gente olhar esses dois polos, nós vamos perceber que é um Davi cheio de Deus e um Davi agora fraco da presença de Deus. Por que fraco da presença de Deus? Porque ninguém vai querer me convencer, e isso para mim é absoluto, que alguém cheio de Deus vai dizer assim, uma vontade de dar uma adulteradinha aqui, mas eu estou cheio de Deus, aleluia, glória a Deus, oh meu Deus, aleluia, uma adulteradinha. Não, quem está fazendo o que é errado é porque está ausente de Deus, está desprovido da presença de Deus. Então a gente está falando do homem que foi chamado pelo próprio Deus, homem segundo o coração dele, homem segundo o coração de Deus, em que dado momento da sua vida estava cheio, transbordando, a ponto de ser refletido na queda de Golias e todo o evento sobrenatural que ocorreu em torno disso, mas agora é um Davi que está fragilizado. Fragilizado por quê? Porque se deixou esvaziar da presença de Deus. O que é que acontece? Em alguma circunstância, ou por alguma razão, ele deixou de ser aquele Davi forte, passou a ser um Davi mais fraco, e o Davi fraco comprometeu o Davi forte. O Davi fragilizado acabou comprometendo o Davi fortalecido. No final das contas, a ideia é mostrar que alguém vai estar andando do seu lado. Quando a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, isso é muito claro. Está falando de alguém cheio de Deus e alguém que é infiel. Um fiel e um infiel. Um fiel e um infiel. E os dois vão ter que andar juntos. E se são características diferentes, o que é infiel, certamente vai te... Ah, não, mas aí o fiel vai ganhar o infiel. Não, traz de volta para aquela realidade do boi forte e boi fraco. Boi forte e boi fraco. O boi fraco, ele não vai conseguir aguentar o tranco. E quem vai ter que segurar a onda sozinho? O boi forte. Em algum momento o boi forte ele vai aguentar, ele vai deixar de aguentar? Vai. Até porque foi feito para andarem dois juntos. Mas poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então preciso avaliar o que é que realmente é importante, o que é que realmente não é tão importante, o que é que realmente eu preciso relativizar e o que eu não preciso relativizar, porque no final de tudo, está tudo dentro do mesmo pacote, está tudo igual, está tudo certo. E o maior problema de tudo isso, vou dizer para você, é quando você encontra alguém que diz assim, mas a minha vida está uma maravilha, Deus está na minha vida, está tudo acontecendo, está uma bênção.
E aí, de repente, alguém que não vai para a igreja, um desigrejado, mas o desigrejado vai encontrar uma justificativa para dizer que ele está bem com Deus, mesmo sem precisar ir para a igreja. Por quê? Porque ele está relativizando. Aí, de repente, ele vai levar para o lado assim, não, mas quem vai para a igreja é religioso. Percebe que para tudo a gente vai perceber que existe uma forma absoluta de ver e uma forma relativista, não é? Relativizada. Então alguém vai dizer assim, olha, como você vai para a igreja, como estão as suas vestes? E alguém vai dizer, é importante você cuidar das suas vestes para estar na igreja. Eu estou falando de vestes, literalmente, a roupa que a gente veste. E alguém vai dizer assim, isso não é mais importante, o mais importante são as vestes espirituais. Então, vamos entender que alguém que está cheio de Deus pode vir nu para a igreja, é isso? Não, é incompatível, não é? Então, quando a gente relativiza algumas coisas, nós estamos sujeitos a cairmos em certas contradições, porque tudo aquilo que é relativizado, em algum momento, vai encontrar um obstáculo. Tudo que é relativizado, em algum momento, vai encontrar um obstáculo. É aquela coisa do, olha, é desse jeito até que me sirva. Quando não me servir mais, a gente muda as regras. Tudo que é relativizado é passível de mudança de regras. Mas eu preciso entender o que é importante. E o que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo? Bom, vamos lá. O que ocorre quando a gente não tem referência? A nossa referência é a palavra. Pega a sua Bíblia, pega ela aí. Pega a sua Bíblia. Coloca ela na cintura. Posiciona ela assim como se estivesse na cintura aqui. Bota aqui na cintura. Sentado mesmo como você está. Então bota assim, agora pega ela e levanta. Porque a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. Ela é a espada. Ela é a espada. Bom, então se ela é a espada, a minha referência, se a minha vida gira em torno da palavra de Deus, eu tenho que ter uma referência. Eu preciso saber que a referência para a minha vida é a palavra de Deus. Estou correto ou tem alguma coisa errada nisso? Ok? Tudo certo? Qual é a referência para a sua vida? Quem é a referência para a sua vida? Vai, no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A Bíblia, a palavra, Deus, Jesus, não tem problema nenhum, tem problema nenhum. A questão é, quando a gente é submetido a uma resposta rápida, quem é referência na sua vida, a pessoa, Deus. Opa, será que realmente é? Tem coisas que a gente tem na ponta da língua, porque para a gente isso já é absoluto. Se eu perguntar para você assim, você gosta de quem mais? Seu pai ou sua mãe? Algumas pessoas vão dizer, meu pai, outras, minha mãe. Outras vão, por quê? Porque vai precisar relativizá-la, não tem questão fechada sobre isso. Tem gente que, por exemplo, teve uma experiência paterna extremamente contundente, profunda, e a pessoa não tem dúvida. Quem é a pessoa referência? Meu pai. Mas você nem esperou fechar a pergunta, não esperou nem eu finalizar. Fechou, é isso aí. A gente vai dizer, minha mãe. Aí vai lembrar a mãe guerreira, que assumiu a família, o pai não ligou, sumiu, fez e aconteceu, e a pessoa vai ter na ponta da língua. Por quê? Porque para ela aquilo é uma questão fechada. Fechada, não tem dúvida nenhuma a respeito. Para outras pessoas, por quê? Porque eu preciso relativizar, meu pai é importante, minha mãe é importante. E alguém vai me perguntar aí, mas tem alguma coisa errada nisso? Não, nessa questão não tem. Então, diz respeito à história de vida de cada um. Mas eu preciso entender que quando a Bíblia é para mim o centro da minha existência, quando a Bíblia é para mim tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu tenho por necessidade, eu não posso relativizar, eu não posso dizer, olha, a Bíblia é importante para mim, só na hora da aflição. Porque na hora que estiver tudo bem, dá um pontapé no evangelho, né? Dá um pontapé na obra, joga para cima, tem muito dinheiro para receber, e aí entra a questão da relativização. Né? De repente alguém tem uma grande proposta de trabalho e diz assim, poxa, mas eu estou na escala, no culto. Olha que pergunta forte para a gente maturar. Eu tenho uma oportunidade de trabalho ou de ganhar alguma coisa a mais, mas é na hora do culto, é na hora do meu relacionamento com Deus, e aí alguém vai dizer assim, mas, poxa, Deus, tu sabes, pai, tu sabes. Pai, tu o sabes. Né? Então, assim, cada um vai pensar de um jeito e entra na relativização, o que para mim é absoluto. Relacionamento com Deus, no meu entendimento, é inviolável. Relacionamento com Deus, tempo com Deus, momento com Deus. Mas o culto não compromete o relacionamento com Deus.
Não compromete. Então, assim, imagina você quando você saiu com a sua esposa, conhecendo ela, sendo sua namorada, ou os meninos que vão namorar futuramente, então marca um encontro com ela e depois você dá um bolo, não tem problema nenhum. E vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Não é. Não é. Até porque a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Se tem alguma coisa que o ser humano precisa guardar, é a sua palavra. É a sua palavra. Se você disse que vai fazer, faça. Faça. Assuma qualquer consequência pelo fato de você ter dito antes, se precipitou, falou quando não devia, não importa. Mas se você disse, faça. Faça. Eu me lembro de uma história, a pastora conta isso aqui, na verdade eu lembro porque ela me lembra isso. Mas me lembro que a pessoa com quem eu tinha uma relação mais próxima, um tempo atrás, bastante tempo atrás, foi a minha avó e ela tinha falecido. E o sepultamento aconteceu num domingo. E eu tinha uma responsabilidade muito importante dentro da atividade do ministério, que era o discipulado. Então, assim, eu estava lá no discipulado exatamente no momento como esse. Alguém vai dizer assim, poxa, mas que falta de sensibilidade, que falta... Não, é entender as coisas. E a gente precisa definir ou redefinir o que a gente julga que realmente é importante. O que é importante, tá? Se a gente trouxer esse conceito de importância para aquilo que a gente aprende muito do mundão, da vida secular, e que acredita que determinadas coisas são mais importantes do que outras, ou que superam outras, principalmente quando se diz respeito a questões de relacionamento com Deus, a gente pode estar entrando num viés muito, muito, muito comprometedor. Porque o que Deus espera é que a gente zele pelo compromisso. Eu fui para o discipulado depois de ter acontecido o sepultamento, mas eu fui cumprir a minha responsabilidade no discipulado lá na igreja, tá? Então, assim, a palavra de Deus é a minha referência. A Bíblia é a minha referência. As Escrituras precisam ser a minha referência. Então, o que acontece? Olha aí o que acontece. Quando alguém não tem Deus como centro, como referência, a pessoa vai ficar gravitando em torno do propósito. Então você vai encontrar gente que vai estar assim, desconhece a razão da existência. Quando alguém não tem a referência, a sua referência não está em Deus, ela está assim, desconhece a razão da existência. Por que eu estou aqui? Não sei. Tem gente que reclama da vida, tem gente que diz, Deus, por que eu nasci? Senhor, por quê? Por que eu não nasci há 100 anos atrás? Tem uma música que diz de alguém que nasceu há 10 mil anos atrás, né? Por que eu não nasci há 100 anos atrás? Por que eu não nasci 100 anos daqui para frente? Imagino que se houvesse tempo, que eu acredito que a gente está muito próximo do cumprimento da promessa da ressurreição em Cristo, arrebatamento da igreja e tudo mais, mas imagina se houvesse tempo para mais uns 200 anos aí, se houvesse tempo para mais uns 100 anos, 200 anos, talvez a gente estivesse vivendo a era dos automóveis voadores. Aliás, já está em produção alguma coisa a respeito, não em grande escala, né, para mercado aberto, mas os carros que voam. Aí talvez alguém diga assim, poxa, é a solução para a mobilidade, porque não vamos mais encarar engarrafamento. Não, porque no céu não vai ter, né? Mais alto não vai ter engarrafamento, né? Tem embaixo, não vai ter em cima. Se todo mundo tiver, não vai ter, né? Então tá. Mas o que acontece? Tem muita gente que pensa assim, por que eu não nasci lá na frente? Por que eu não nasci alguns anos depois? Por que eu não nasci alguns anos atrás? E por que realmente eu nasci? Desconhecemos a razão da nossa existência quando nós gravitamos em torno do propósito. A gente não sabe o que a gente fez para ser, o que a gente nasceu para ser. E aí eu quero já entrar exatamente na razão de ser do texto de Neemias. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Exatamente o que ele tinha que fazer. E só para poder já entrar no detalhe da coisa, imagina que o texto de Neemias, o livro de Neemias, começa com ele recebendo a notícia, a informação de que Jerusalém, Judá estavam desoladas.
Então havia uma desolação. Por conta de quê? Por conta do cativeiro, por conta da Babilônia, Nabucodonosor, império e tal, e há aquele êxodo, aquela saída da terra, todo mundo, boa parte, ou pelo menos a Bíblia diz, que foram escalonadas as retiradas e foram tirados os melhores. Então assim, os melhores vão vir primeiro, depois uma outra leva, outros melhores, e diz a Bíblia que só ficou quem não servia. Mais ou menos isso, é o resto. Foi o que ficou lá. E aí, Neemias está lá cuidando das coisas do rei. Ele é um prisioneiro, mas é um prisioneiro que está dando um bom exemplo de relacionamento com Deus. Ele está entendendo que ele estava vivendo algo que tinha que viver, depois a gente vai entender melhor, tinha uma razão de ser, não é aquela coisa de fazer malcriação, porque não queria estar sendo. Não, a gente está pagando um preço. A gente está pagando por algo que a gente fez de errado. Então ele estava ali, não estava se rebelando, não, vamos lá, é uma fase, é um momento, mas eu vou ser fiel a Deus, mesmo no momento de maior aflição da minha vida. E a gente precisa entender, porque isso diz respeito ao que é importante. Quando alguém diz assim, eu vou fazer do meu jeito, se eu estivesse na igreja, se eu estivesse, glória a Deus, aleluia, mas eu estou na aflição, vou fazer do meu jeito. Tem gente que pensa de uma forma que para ela burlar é natural. O jeitinho brasileiro conhecido, o jeitinho brasileiro, abre caminho para as pessoas fazerem o que não devem, o que é errado. Mas tem gente que vai dizer assim, mas todo mundo faz. Peraí, não é todo mundo faz, senão eu vou relativizar. Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se tem um sinal fechado, o sinal está fechado. Bom, salvo, e aí pondere-se para questões que são permitidas dentro da lei, inclusive. Tem questões da nossa localidade aqui que depois das 10 horas você pode atravessar o sinal vermelho. Ainda assim, você vai atravessar o sinal vermelho com ressalvas, porque pode estar vindo alguém do outro lado, achando que está andando na via corretamente e não sabe que vai encontrar alguém que está furando, bloqueando o sinal, mesmo lhe sendo permitido pela lei. Então, peraí, eu preciso ter muito cuidado com relação a isso. No final de tudo, eu preciso saber assim, existem coisas que são absolutas, existem coisas que são relativas. Então, volta para cá. Eu estava falando de Neemias, aí Neemias toma conhecimento de que está desolada, a terra está desolada e tudo mais, e ele aí se preocupa com aquilo. A preocupação dele é, poxa, a minha terra, o meu povo. Agora vamos lá, vamos conversar aqui, como eu costumo dizer, jogando o jogo da sinceridade. Quem é que para se preocupar com a minha terra? É minha terra. As pessoas estão olhando para onde? Para o próprio umbigo. Mas Neemias estava entendendo o propósito. Isso é para eu fazer. Agora veja, Neemias era somente um dos prisioneiros, uma das vítimas de toda aquela questão de assolação, de domínio babilônico. Neemias era apenas um. Quantas outras pessoas também estavam numa situação semelhante? Mas todo mundo estava, ou a boa parte estava, de braços cruzados. Sabe onde é que isso me chama a atenção? Assim, irmão, você viu um papel, tem um papel que caiu no meio da igreja? Você pode dizer assim, não é minha função. Mas você pode ser um Neemias e dizer assim, poxa, eu tenho que tirar esse papel daí, porque não é lugar dele. Se esse papel está aí, ele está fora de lugar. Não era para ele estar aí. Aliás, se fosse para ter papel, a gente espalharia papel. Se tem um papel solto, perdidão aí, é porque alguém deixou cair, aconteceu, o vento bateu, mas está errado. E se está errado, eu preciso zelar para que esteja certo. E eu repito, se a gente está falando que Deus é o centro, Deus é certo ou errado? Me ajuda, vai. Certo ou errado? Perfeito ou imperfeito? Se Deus é certo, se Deus é perfeito, e nós sabemos que é, então eu preciso cuidar para que as coisas estejam certas e perfeitas. Preciso ir lá e tirar. Mas não é minha função. Mas isso aconteceu no tempo de Neemias, onde todo mundo, ou boa parte, não estava se preocupando com a terra. Quem se preocupou com isso foi Neemias. A minha terra está desolada. Ele estava entendendo o que ele precisava fazer. Eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer passa a ser o mais importante. Fala para quem está do seu lado aí. Fala para quem está perto de você e diga assim, o que você tem que fazer, faça, porque é importante. Deixa eu falar de uma coisa. Você se lembra quando Jesus estava no cenáculo, ministrando a ceia?
Ele fala para Judas, ele diz para Judas: o que você tem de fazer, faça. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Bom, vamos lá. Gravitamos em torno do propósito, a gente fica girando sem saber o que é que eu tenho que fazer, o que é que Deus me chamou para fazer. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que não sabe exatamente o que Deus te chamou para fazer. Atravessa uma vida inteira sem saber o que Deus chamou para fazer. O que é que Deus quer que eu faça? E quando nós entramos nessa seara, não existe aquela coisa que há alguns anos atrás, e aliás acontece até nos nossos tempos, mas isso era mais, pelo menos eu via com mais veemência, com mais clareza, alguns anos atrás, em que as pessoas achavam que o que elas tinham que fazer era exercer a responsabilidade pastoral. Então, tudo que para ela estava abaixo disso, dentro de uma visão doutrinária estabelecida, tudo que para ela estava abaixo disso, para ela não tinha importância. Não importava exercer tal tarefa ou a outra tarefa que se julgava ser mais importante, ou a outra. Ela entendia que ela tinha que ser a pessoa tinha que ser um pastor. Mas é o que Deus te chamou para fazer? É o que Deus te chamou para ser? E aí é dicotomia, porque as pessoas acham que importante é o que as pessoas acham que é importante. Importante é a visibilidade, importante é a rede social, importante são os cliques. O que é importante? O que é importante? O maior tesouro que você vai carregar para sempre. O maior tesouro, não tem nada nessa terra que pague você ganhar alguém para Jesus. Nada. Nada é mais precioso, porque a Bíblia diz que não há alegria maior nos céus do que um pecador que se arrependa. E quando você é esse vetor de condução dessa pessoa para que encontre Jesus, você atingiu literalmente o que Deus quer que você faça no final de tudo, que você possa povoar os céus e saquear os infernos. E talvez você consiga isso não pela sua rede social. Você vai conseguir isso pelo entendimento daquilo que Deus te chamou para fazer, o objetivo dele na sua vida e através da sua vida. E aí tem muita gente que quer acertar e erra. Tem muita gente que está mais propensa ao erro. Por que está mais propensa ao erro? Se eu não sei qual é a razão da minha existência, se eu estou girando em torno do meu propósito, nem sei o que é que eu tenho que fazer, estou perdidão na história. Você acha que a tendência é alguém acertar ou errar? Olha quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, presta atenção nisso aqui. Eu sou o caminho. Ele fala, eu sou um caminho? Não, ele fala, eu sou... Vai, de novo, ele fala, eu sou o caminho. Então, assim, se ele é o caminho, é porque existem outros caminhos, mas somente ele é intitulado, estabelecido como aquele que leva o homem, ou apresenta o homem ao Pai. Somente por Jesus, salvação só por Jesus. Tem salvação por outro mecanismo? Tem outra alternativa para ser salvo, senão por Jesus? Tem? Não, não tem. Então, assim, se eu andar por esse caminho, eu vou alcançar o alvo, o objetivo? Vou ou não? Vou. Se eu andar por Jesus, eu vou alcançar o meu objetivo. Mas se eu andar sem Jesus, eu vou alcançar meu objetivo? Não. E o meu andar sem Jesus diz respeito a escolher uma série de outras alternativas. Por isso que quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Os outros caminhos que existem apenas testificam, ratificam que é mais fácil o homem errar pelas múltiplas alternativas do que ele acertar. Porque para ele acertar, ele tem que andar por um único caminho. Mas para ele errar, ele tem uma série de possibilidades. Então, alguém que não tem Deus como centro, não entende o propósito da sua vida, a razão de existência, está mais propenso a errar. Porque vai começar a olhar para aqui, para ali, vai achar que é por esse caminho, dessa forma, desse jeito, através dessa maneira e tal, e vai quebrar a cara. E aí comprometemos principalmente a gestão do tempo. O que é comprometer a gestão do tempo? Se eu estou errando mais, eu estou deixando de acertar mais também. O tempo está indo embora. É quando você vê alguém dizendo assim,
Quer entregar sua vida para Jesus? Você pergunta, quer entregar sua vida para Jesus? A pessoa diz, não, não é a hora, não é o tempo. Em outras palavras, ela está dizendo assim, deixa eu quebrar a cara. Deixa eu quebrar minha cara. Eu quero continuar quebrando minha cara porque não é o momento de acertar o caminho. Eu quero continuar andando pelo caminho errado. Mas não é a hora de acertar o caminho. O que é que ela está fazendo com a vida dela? Jogando fora, perdendo tempo. Por essa razão a Bíblia fala, buscar o Senhor na juventude, na mocidade. Por que isso? Porque quando você está assim, com todas as suas energias, todo o seu vigor, toda a sua força, a flor da pele. É mais tempo para você andar na presença de Deus. Olha quando a Bíblia fala dos reis de Israel, alguns desses reis que exerceram a monarquia, não é? O reinado de Israel, seja Judá, considerando ali os reinos divididos, mas você vê que as idades são 12 anos, 15 anos, 18 anos. Está todo mundo novo, cheio de vigor. Imagina você usufruindo da presença de Deus e podendo dizer assim, olha, eu me lembro, aí eu me lembro aí quem se lembra agora sou eu me lembro da passagem em que Caleb diz assim, olha, hoje eu tenho uma idade, ele falava dos 45, e me sinto tão forte como aos 45 anos atrás, quando ele falava da questão do... Não, tem que falar para eu ouvir, senão não... 45, é isso. Então ele falava de quando entraram na Terra Prometida e tal, iniciaram a incursão. Ele está falando assim, eu estou velho. No final da história, assim, ele está dizendo, eu estou velho, mas me sinto como jovem. Porque ele carregou, desde a sua juventude, ele carregou a essência do que era servir, trabalhar e andar na presença de Deus. Então isso vai te ajudar na gestão do tempo. Vamos lá, você vai entender já já tudo isso. Quando giramos, orbitamos em torno do propósito, nós somos frustrados ou estanques. O que é o frustrado ou estanque? O frustrado é aquele que vai reclamar porque não teve. Deus não me deu. Conhece gente que é assim? Deus não me deu. Deus não me deu. Peraí. Primeiro você precisa entender o que é esse Deus não me deu, porque você pode ter escolhido andar por um caminho que não lhe permitiu alcançar aquilo que você queria. Não se pode ter aquilo que a gente quer se a gente não fizer aquilo que a gente precisa fazer. Ok? Quem é o estanque? O estanque é aquele que só tem para si. E tanto o frustrado quanto o estanque é aquele que diz assim, quando a Bíblia diz assim, de graça recebestes, de graça dê. Aí a pessoa aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, aleluia, glória a Deus, salvação garantida, chama para evangelizar, não dá, não tem um tempo. Mas peraí, você vai estar empregando parte do seu tempo para poder falar do mesmo Jesus que um dia te resgatou e te salvou. Esse é o estanque só quer para si. O estanque, ele vai para a igreja para saber o que é que Deus vai dar para ele, o que é que Deus vai me dar. Eu vim receber a minha vitória, não tem isso? Eu vim receber a minha bênção. Esse é estanque. Esse não pensa, não entende o que é compartilhamento, porque foi criado, foi instruído, foi induzido desde a infância a trabalhar para ter. E tem uma determinada etapa da vida que você vai ter que romper com isso. Eu sempre aprendi dessa forma, viu? Só para vocês terem uma ideia, e eu quero me pôr como exemplo, mas eu sempre aprendi isso desde a infância. Estude para você fazer, para você ter o seu. E eu sei que a criação que eu tive, embora tenha sido uma excelente criação, e eu amo os meus pais com toda a criação e amor que me deram, mas eu preciso ponderar, em determinado momento eu preciso saber quem é que rege a minha vida. E quando eu entendo que o Senhor é quem rege a minha vida, eu vou precisar ser, do bom sentido da palavra, crítico, para saber o que realmente eu preciso tolher, o que é que eu preciso ali, arestar, dizer, não é bem assim, peraí, não é bem dessa forma. Então a gente precisa ter uma leitura muito clara do nosso propósito, senão a gente vai viver isso aqui, E quem está vivendo isso aqui não sabe o que é mais importante, porque não sabe de nada. Mas vamos lá? Com Deus não se relativiza. 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer
é melhor do que eu sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A gente lembra dessa passagem. E diz respeito a quê? Me ajuda. Diz respeito a Saul, né? É ou não? Diz respeito a Saul. Então, naquele combate contra os amalequitas, a ordem era que todos fossem mortos. Então, ele leva o rei Agag e ele acha que aquilo é o trunfo de batalha, troféu de batalha. E ele achava que estava fazendo certo. Sabe o que ele fez? Olha só, presta atenção nisso aqui, é muito importante. Sabe por que ele fez dessa forma? Porque sempre se fez desse jeito. Às vezes a gente diz assim, Saul, tolice, Saul, tonto, bestalhado. Ele fez o que sempre se fez. Sempre se fazia desse jeito. Pegava-se o rei e levava o rei como exemplo para poder intimidar a outras nações, outros povos, dizer assim, olha aqui, o rei da cidade que eu subjuguei é meu prisioneiro. Uma forma de dizer, não se meta comigo não, que eu vou acabar com você. Só que Deus não queria dessa forma. Então tem coisas que a gente quer relativizar e Deus quer que seja daquele jeito. Deus quer que seja daquele jeito. O que mais me preocupa é quando alguém diz assim, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo faz... Poxa, mas não é todo mundo faz assim, gente. Não é todo mundo faz assim. Se Deus quiser de um jeito, é daquele jeito. Não é o todo mundo está fazendo. Não é. Aí vamos lá, o outro texto diz assim, 1 Samuel 15, 28, eu botei um Saul aqui, ele está dando tchau. Porque o que acontece com ele? Samuel diz para ele assim, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Eu vou dizer um negócio, o sujeito ouvir que tirou dele, já é duro. Ouvir que tem alguém melhor do que ele, aí se não sacudir o cabra, e aí, faz assim você, dá um tchau para Saul aqui. Perdeu. Foi tirado o reino dele, da descendência dele. Por quê? Porque ele não foi capaz de entender o que era importante. E o importante era seguir a instrução de Deus. Então, com Deus não se relativiza. Se é para fazer, é para fazer. Neemias, cidade desolada. A história do meu povo, a história da minha ascendência, daqueles que foram os meus ancestrais, os meus predecessores, aqueles que me antecederam, é tudo isso, é a minha história, é a história da minha, é o legado da minha família, a história do meu povo. Para alguém que se importa com isso, isso é muito forte. Para alguém que não está nem aí, não serve para nada. Mas para quem se importa, isso é importante, é claro. Quem se importa, isso é importante, óbvio. Mas para quem se importa, isso é relevante. Isso é relevante. Então, o que acontece com Neemias? Ele se interessa. A Bíblia diz que veio Hanani, um dos irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam do cativeiro, e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Para quem não sabe, se falar de muro, é falar falar da preservação, é falar das fronteiras fechadas de um lugar, da integridade. Estava buscando a palavra, encontrei. É falar da integridade. Quando se fala de muro, fala de integridade. Portas, integridade. Integridade. Então, quando Neemias toma conhecimento de que os muros estão fendidos, significa dizer, o muro está com abertura, está rasgado, está aberto, tem partes que estão quebradas ali, e está aberto, qualquer pessoa entra. É como se fosse dada liberdade e legalidade para alguém entrar em algo que é privativo. É todo mundo que entra na sua casa? É todo mundo que entra na sua casa? Não, não é. É por isso que o muro da sua casa, ou a parede da sua casa, ela é fechada. Ela não é aberta, porque você sabe que se ficar aberta, alguém vai entrar. É por isso que você tem porta. Porque se não tiver porta ou a porta estiver aberta, alguém vai entrar. Mas você não quer que entre todo mundo. Quem determina quem pode entrar?
Você. E vai entrar quem está e quem é compatível com aquilo que você julga e acredita que credencia essa pessoa está dentro. Se não é para estar dentro, cai fora. Concorda ou não? Não é? Então, eu me interesso. E o que acontece com Neemias? Ele se interessa. Ele está preocupado. Mas agora não é mais a vida de Neemias, ele está no palácio. Mesmo sendo servo do rei, ele comia, possivelmente, ele comia coisas que ele não conhecia na época que ele estava em Jerusalém. Ele era servo. Estava bem acolhido. Mas ele se interessou por aquilo. Sabe o que falta em muitas pessoas é se interessar quando julgar que aquilo é importante. Na verdade, as pessoas se interessam pelo que elas julgam importante. Se elas não se interessam, é porque aquilo nunca foi importante. Então, isso diz respeito, por exemplo, ao nosso serviço a Deus. Quando você diz assim, não posso ajudar, você está dizendo, isso não me importa e, por consequência, não me interessa. Ou isso não me interessa e, por consequência, não importa. Isso é muito sério, porque o que levou Neemias a fazer alguma coisa foi porque, primeiro, ele se interessou. Ele se interessou. Mas está faltando, para algumas pessoas, aguçar essa coisa do se interessar. Se interesse. Se interesse. Olha para trás aí. Olha para o irmão que você não tem tanta convivência ou tanta proximidade. Pergunta para essa pessoa, como é que está a sua vida? Está bem? Para marido e mulher, não, hein? Não, isso é muito fácil. Para filho e tal, amigo, né, quem está mais perto. Não, olha para o irmão que você vê da paz do Senhor de longe. Então, está tudo bem na sua vida? Agora vem a segunda pergunta. Olha a segunda pergunta, vai. Olha aí, crava os olhos nessa pessoa que você... Pronto, agora diga assim, posso ajudar? Porque às vezes a gente, falando no corpo de Cristo como um todo, trata dessa pergunta como uma pergunta apenas pro forma, né? Aquela coisa de perguntar por educação. Está tudo bem? Tudo certo? Glória a Deus, né? Posso ajudar? Posso ajudar? Tem alguma coisa? E você abre caminho para alguém dizer, poxa, eu estou precisando realmente de alguma coisa. Não quer dizer que você vai conseguir atender. Mas se você pelo menos disser assim, posso ajudar? Você vai estar abrindo caminho para um estágio diferente. E muitas vezes o nosso estágio é rasteiro. É assim, dou a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quem deu a paz do Senhor para alguém aqui hoje? Levanta a mão. Está vendo? Nem todo mundo deu a paz, nem a paz do Senhor, irmão. O negócio está escasso, até a paz do Senhor está ficando escasso no mundo. Até a paz do Senhor. Quem deu um glória a Deus aqui? Levanta a mão. Quem deu um aleluia aí? Porque às vezes até, não tem para o irmão, não tem para Deus, não é para o irmão. Percebe que aquilo que eu não me interesso não é importante para mim? Se você não se interessar, você está dizendo que isso não importa, não é importante. E Neemias disse, isso é importante, porque eu me interesso. Como é que está lá? Como é que estão as coisas? Bom, esse é um caminho, porque depois disso ele se sensibilizou. Tomar apenas conhecimento e não se sensibilizar é a mesma coisa que nada, né? Alguém diz assim, você pergunta, você também está precisando de alguma coisa? A pessoa diz, poxa, eu estou precisando de um prato de comida. A pessoa, que pena, não tenho. Não mudou nada, né? A pessoa que está com fome continua com fome. Mas quando eu me sensibilizo, eu estou me importando. Porque a sensibilidade vai tocar você para você fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa. Eu tive uma experiência recente, agora há pouco, antes de vir aqui para a igreja, aconteceu, quem sabe lá em casa, conhece lá, eu tenho um primo que mora no andar de cima. O relógio dele do hidrômetro fica ali na parede, lá de casa. E assim, em 1 mês e meio, 2 meses, pela segunda vez aí em sequência, teve um vandalismo, que arrancaram o hidrômetro, aquele negócio todo, estava espirrando água. Aí as pessoas pensam que é o relógio lá de casa. Lá é o térreo, meu primo é o andar superior. Mas pensam que é de lá de casa. A pessoa bateu lá na porta e tal, olha, aqui arrebentaram e tal. Eu comecei a fazer contato, tentar contato com o meu primo, a esposa dele e tal. Acho que estavam dormindo ainda. E eu chamando e gritando, mandando mensagem, ligando, nada. E aí, eu me interessei. Isso importa. Isso importa. E eu vou dizer um negócio. Você sabe que quando tira o hidrômetro, a água começa a jorrar. É ou não é?
não vai gerar custo nenhum para o dono Por quê? Porque não tem relógio, não está contando. E, aliás, é algo que a concessionária sabe que acontece à torta e à direita. Acontece direto. Então, assim, era alguma coisa que você pode cruzar os braços e dizer assim, larga lá, deixa lá. No final de tudo, eu nem consegui resolver, mas eu me interessei. E aí eu me sensibilizei, porque eu já estava entrando no carro, eu disse, poxa, isso está me incomodando. Deixar esse negócio assim está me incomodando, não me incomodando. E eu entrei em casa, peguei lá um bolo de saco, lá tentei procurar alguma conexão para tentar encaixar e tal, não tinha. Peguei um bolo lá de plástico e fui tentar colocar, mas claro que a pressão da água é muito forte, né? Então, além de ter tomado 2 jatos de água na cara, assim, eu cheguei aqui molhado, ninguém viu, porque o paletó cobre e tal, mas eu cheguei aqui um pouco molhado, exatamente por essa questão do desvio da água. Mas não deu certo. Ainda assim, fiquei tentando contato e espero que já esteja resolvido. Mas eu quero trazer com isso a questão do que é importante. Então, aquilo para mim era importante. É importante, principalmente porque a pessoa não tem visibilidade. Então, assim, vai passar um problema, vai ter uma dificuldade, porque vai cessar a água, vai parar o abastecimento. Então, tem uma questão, tem algo que precisa ser cuidado. Eu me interessei e me sensibilizei por aquilo. Repito, embora não tenha conseguido resolver, porque fugia ao meu alcance. Mas tem outras coisas da vida que, se a gente, ao menos, empregar interesse e empregar sensibilidade, a gente já vai ajudar bastante. Já vai ajudar bastante. Porque dentro do nosso meio, tem muita gente que precisa de alguém dizendo assim, eu me interesso, eu me sensibilizo. E eu repito, talvez você não consiga até resolver, mas ao menos dizer, eu me interesso, eu me sensibilizo, vai abrir caminho, ao menos para mudar o nível, para mudar a plataforma. Pelo menos eu paro para escutar, saio daquela coisa somente a paz do Senhor à distância, sabe? A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que acaba sendo, de certa forma, um pouco a automatização da nossa vida em Cristo, que diz muito mais respeito ao quanto de Deus tem em nós, o quanto de Cristo tem em nós, há em nós. Aí eu pergunto, se Jesus estivesse nos nossos dias aqui, em carne, a vida dele seria só a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor? Ou você acha que ele faria como a gente lê na Bíblia? Senta, conversa, instrui, orienta. E aí? Então, se sensibilizar, se interessar, isso é importante. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Ele estava sensível. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele parou para se importar com aquilo. Estava sensibilizado com aquilo. Vou orar. Isso é para a nossa reflexão. Não vou estender mais, senão a gente avança tanto no tempo aqui. Mas isso é para a nossa reflexão. Se importe, se sensibilize. E aí eu vou entender que eu não posso me vitimizar. Neemias diz assim, olha, Neemias, capítulo 1, versículo 4, acho que eu não troquei aqui. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Deixa eu ver se eu acho aqui aqui é versículo 7, tá? Não é Neemias 1,4. Neemias 1,7. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste, versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis, versículo 9, a mim, e guardareis os meus mandamentos. Opa, apagou aqui? Foi o que houve? Não? Não. Ah, tá, agora foi. Volta de novo. É o 7 ou 9. Ah, tá, você estava alterando, né, Yuri? Ah, tá, entendi. Pronto, Neemias 1, 7 ou 9. Estava fazendo um ajuste aqui em tempo real. Mas vamos lá. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O que significa isso? Significa que Neemias entendeu que tudo aquilo que eles estavam vivendo, agora sim, obrigado, Yuri, 1, 7, 8 e 9. Então, o que estava acontecendo ali era fruto, era resultado das escolhas erradas deles. Israel estava pagando o preço. Israel estava pagando o preço. E quando alguém começa a buscar mecanismos para dizer assim, por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Bora? Por quê? Por que está acontecendo desse jeito comigo? O que é necessário que eu faça? O rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. O que era isso? Propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que tenho que fazer. Então, bora lá. Então, o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O que é que Neemias fez? Bora, gente, atenção, hein? Conversa não. O que é que Neemias fez? Neemias vai ao rei e diz assim, eu preciso voltar. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma obrigação para executar. E o que é que você precisa? Eu preciso ir à cidade dos meus pais, reedificar o muro. Eu preciso fazer isso. Mesmo que eu saiba que eu estou pagando o preço, mesmo que eu saiba que eu estou colhendo aquilo que o meu povo semeou, mesmo que eu esteja passando pelo que eu estou passando, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Aí o que é que acontece? O que é que ele precisou fazer? Ele criou objetivos estratégicos. Primeiro para a viagem, ele pede cartas para o rei. Por que ele pede cartas para o rei? Porque ele diz, eu vou andar por um monte de lugar que eu vou precisar ter liberação para passar. Então me dê cartas, porque quando alguém me perguntar o que você está passando aqui, eu vou dizer, o rei está me autorizando aqui, ó. Você conhece ele, você é bem relacionado com ele, então me deixe passar. Ele pede cartas, Neemias 2,7, ele pede cartas para entregar aos governadores. E ele tem estratégias construtivas, porque ele pede também ao rei que dê autorização a ele para levar madeira. Para que ele tinha que levar madeira? Porque as portas, a gente leu lá atrás, as portas estavam queimadas a fogo. Então não tem porta, tem que fechar, tem que colocar porta nova. E faz como? Leva madeira. E ele pede carta ao rei para autorizar ele a levar madeira. Você acha que alguém que faz isso é alguém que está preocupado? É ou não? É alguém que se importa? É alguém que está sensível? Alguém que vai fazer alguma coisa que para outros seria assim, se vira lá, não tenho nada com isso. Mas é alguém que se importa, e alguém que se importa sabe que tem que fazer alguma coisa. Se você se importa, faça. Faça. Neemias 2, 12 e 16, ele reserva o seu coração àquilo que Deus confirmou para revelar oportunamente. Depois eu troco aqui também, oportunamente. O que é que acontece? A Bíblia fala em Neemias, capítulo 2, versículos 12 e 16, que ele guarda a informação, ele não fala nada para ninguém. E se tem gente que conta tudo da vida, é crente, hein? Eita, sai contando, tá assim para baixo, blá, 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 blá. Deus falou o coração dele que tinha que fazer. Ele foi lá e fez. Procurou as pessoas certas e na hora que ele precisou executar, ele executou. Mas até então, diz o texto que ele reservou, ele guardou em seu coração, não contou nada para ninguém. Tanto que quando isso acontece, Sambalate e Tobias, que não eram hebreus, eles estão ali na espreita, estão querendo saber o que está acontecendo. Porque para eles não importava. Que negócio é esse que está acontecendo? Tem um cara que está preocupado com o negócio de muro, de cidade, reedificar muro, que negócio é esse? Quem vai agir dessa forma é quem não tem interesse. Então, por isso que eles tentaram, de toda forma, tentaram coibir que isso acontecesse. Vamos lá. Neemias 2, 17 e 18, ele gerou uma atmosfera de comprometimento de pessoas e êxito na missão, porque o texto diz assim, ó, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, é o nosso texto base. Eu declarei para eles que a mão de Deus foi conosco. Ele estava gerando uma atmosfera de comprometimento. Vamos embora, gente, Deus está nesse negócio. Vamos fazer que Deus está nesse negócio. E aí, o que é que disseram para ele? Então, vamos nos levantar e vamos edificar. Deus está nesse negócio? Está nesse negócio. Deus está junto? Deus está junto. Então, bora.
Ele fez isso porque quem se importa gera essa atmosfera. Isso é importante para a gente entender quando a gente está num grupo de pessoas, seja na igreja ou fora dela. Quando alguém traz alguma sugestão e você diz assim, eu acho que não vai ser legal, você está gerando isso aqui? Você está gerando atmosfera de comprometimento? Eu acho que não vai dar certo. Primeiro, você já está dizendo que você está fora. E segundo, que você está instigando alguém a entender da mesma maneira que você. Então, além... É o que Jesus dizia, vocês não entram no céu, lembra que ele falava isso para os fariseus, escritos, vocês não entram nos céus, nem deixam que os outros entrem. É assim. Então a pessoa não quer, e às vezes ela propaga um sentimento de que aquilo é ruim. Alguém que se importa não faz isso. Alguém que se importa age no sentido de gerar essa atmosfera de comprometimento. Vambora. Então bora, vamos nos levantar e vamos edificar. Feito. Pronto, sem problema algum, feito. Neemias 2, 19 e 20 não se desmotiva pelas circunstâncias, porque sabe que tem um alvo quando Sanbalate e Tobias começam a fazer chacota daquilo que eles se propuseram a fazer. E eu vou dizer um negócio, vai ter gente que vai fazer chacota de você. Vai ter gente que vai debochar e vai achar que você está perdendo tempo. Tem gente que vai achar que você é bobo, que você está perdendo a oportunidade de fazer qualquer outra coisa, quando você se importa com aquilo que Deus traz ao seu coração como sendo algo importante. E Ele é o importante da sua vida, o centro da sua existência. Mais importante, então, é ser resposta de Deus. O que é mais importante? A gente começou abrindo o tema falando do mais importante. O que é mais importante, então? Ser resposta. Sabe o que é ser resposta de Deus? É você entender quem é você. Quem é você? Assisti um vídeo, não trouxe esse vídeo, mas assisti essa semana, rede social, um vídeo que falava a respeito de se importar com o outro. Talvez vocês tenham visto alguma coisa assim. E aí mostrava, era uma estação de trem ou de metrô, era uma estação de metrô, e aparecia, numa primeira imagem, aparecia um homem fazendo movimentos como se estivesse desiludido, alguma coisa muito ruim aconteceu com ele. Olha isso, presta atenção. Ele estava fazendo um movimento, ele gesticulava, e ele batia na parede, como se estivesse chorando, meu Deus, acabou tudo, e agora? Alguma coisa nesse sentido. Passam outras duas pessoas, aparentemente duas mulheres, não deu para ver com clareza. Passam por ele, mas ocupam uma outra lugar na plataforma. E ele está lá, De repente, na imagem, você vê que uma das mulheres está indo em direção a ele, como se ela fosse falar alguma coisa para ele. Mas o movimento é tão rápido, porque nesse instante está passando uma daquelas composições. Então, um trem daquele está vindo em altíssima velocidade. E quando ela está se direcionando até ele, no mesmo momento que ele está se debatendo na parede, ele percebe o trem e ele volta-se de imediato, corre na plataforma e se lança na frente do trem. Imagine tudo isso acontecendo na mesma fração do segundo. Ele chateado, as duas passaram, uma resolveu voltar, estava como numa distância daqui na caixa de som, aí cerca de 4 metros, aí, por aí. E ela começa a voltar e ele está aqui, vem o trem, e ele larga aqui a parede, desiludido de tudo, ele corre e ele se lança. E ele consegue saltar. Mas foi o tempo necessário que aquela mulher que se aproximava conseguisse puxar ele, o trem passa e aquele homem não morre. O vídeo acaba assim, mas para falar da importância da vida do outro, alguém que se importa. Boa parte das vezes, a maior parte das pessoas, essa maior parte pensa assim, deixa ele lá, sei lá, o que é que pode vir dali? Não sei. E as pessoas estão omissas, porque as pessoas perderam a noção do que é importante. A vida do outro não é importante. A gente vira as páginas policiais, não são páginas digitais, mas páginas policiais, em que a gente vê todo dia, não é mais um homicídio, a gente vê dezenas de homicídios. Às vezes a gente vê até fotos, vê vídeos, vê imagens que mostram com clareza a brutalidade da coisa, mas a gente está indiferente. As pessoas como um todo estão indiferentes. Então não sensibiliza mais. E as pessoas perdem a noção do que é importante.
Eu preciso ser a resposta de Deus. Eu falei desse vídeo para mostrar que aquela mulher foi a resposta de Deus para aquele homem. Resposta de Deus, ela tinha que estar naquele lugar. Quantas situações a gente já viu assim, né? Alguém que estava no lugar certo. No lugar certo. Lembro de uma outra história recente, de uma moça que estava no condomínio dela, no prédio, o bebê engasgou, e ela está no elevador, o elevador abre, e quem está ali é um socorrista. Aí você diz, poxa, mas... Eu vi pessoas falando isso. A pessoa estava no lugar certo. Deus estava... Eu vi Deus naquele negócio. Porque a pessoa certa estava no lugar que ela precisava ser resposta de Deus. E é o mais importante, seja a resposta de Deus. Diz Neemias 4:23, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. As vestes a que ele se refere eram as vestes do trabalho. Na hora que você vai pegar no pesado, você tem uma veste específica, né? Ninguém vai de paletó, gravata, terno, para poder fazer um trabalho mais pesado, mais braçal, né? Então, o que ele está dizendo é, todo mundo que estava ali estava numa visão. Ninguém largou as suas vestes. Tinha gente querendo contrariar a reedificação do muro, mas estava todo mundo lá preparado. Tem espada na mão, tem água, tem trabalho e tem vestes de comprometimento. Porque eles entendiam aquilo que era mais importante. Uma vida no propósito é o mais importante. Aqui é Paulo, tá? Filipenses, aqui é versão infantil. Filipenses 3, 8, 9. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele chama a atenção nesse texto por algumas palavras que eu quero destacar. Quando ele fala de perda, ele está dizendo, eu reconheço que eu vou perder algumas coisas. Tem gente que quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você precisa escolher. Você precisa julgar o que é mais importante. Se você quer ser amigo de Deus, você vai ter perda. Você vai perder amigos, você vai perder credibilidade, crédito, você vai perder espaço. Isso pode até acontecer. E isso é perda. E Paulo entendia que isso representava perda. Mas ele diz que tudo isso era pela excelência do conhecimento. Eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. E aprender mais não dizia respeito a tudo aquilo que ele já sabia. Alguém que foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, não era conhecer a lei. Ele deixa claro, não era pela lei. Ele não se prendia às coisas que vêm da lei. Ele queria entender o que era a fé em Cristo. Então, isso o levava à excelência do conhecimento. Depois ele diz assim, ó. Travou de novo. Agora. Aí ele fala ali, escória. O que é escória? É refúgio, que não presta, não serve, não tem importância. Ele diz que tudo isso ele agora considera escória. Tudo que ele aprendeu e viveu no mundo, escória. Tem gente que defende com unhas e dentes as coisas que tem, não abre mão, não abre mão, não abre mão. E ele está dizendo, isso é escória. Porque no final de tudo, de fato, é escória, a gente não leva nada disso. Tem nada que a gente leve dessa terra, nada que a gente leve dessa vida. Me lembro que na minha conversão eu tinha alguns CDs, na época CD, hoje não tem mais isso, né? E aí eu tinha alguns CDs, e eu era meio que inseparável desses CDs. CDs que eu gostava. E aí a pastora disse assim, agora a gente vai quebrar esses CDs. Eu disse, quebrar os CDs? Eu disse, mas como quebrar os CDs? Tem músicas tão interessantes. Tem que quebrar. Mas por que quebrar? Relacionamento com Deus? Não, mas tem relacionamento com Deus meu CD, não tem problema nenhum. Estou bem com Deus e os meus CDs. Só que a gente sabe o quanto a música influencia na alma. O quanto a alma ela pode ser afetada e o quanto isso pode nos distanciar de Deus. E aí os CDs foram quebrados mesmo, tá? Porque eram escória. Afinal de tudo, escória. Vamos lá. E ele fala assim, para que eu possa ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. E ser achado nele. E é isso que eu quero chamar a atenção. Porque tudo isso vem pela fé em Cristo. Entendendo que a nossa justiça, ela vem de Deus. Então, olhe para a justiça de Deus
através da fé em Jesus Cristo, como aquilo que você tem de mais importante, em nome de Jesus. Amém?